6 erros que as pessoas cometem ao tentar aprender um novo idioma. E não cometê-los vai fazer sua jornada de aquisição um processo muito mais sólido e eficiente. Fica comigo até o final, porque eu acho que o último é o pior de todos. Número 1. Não utilizar um método. Jamie, hoje em dia ninguém precisa de método. Tem conteúdo aí à vontade na internet. Correto? Não. Toda pessoa que vai aprender um novo idioma precisa de um método. Nem que seja um método gratuito, mas você precisa seguir algo. Caso contrário, você acaba virando um mero consumidor de conteúdo. Você sabe algumas coisas de vocabulário, algumas palavras até incomuns na língua. Você também consegue reconhecer algumas estruturas gramaticais, mas não consegue falar nada, não entende um texto 100%, não consegue entender quando nativos falam. E caso vocês não tenham encontrado ainda um método bom, eu vou deixar aqui na descrição 2 métodos linkados, um com séries e filmes, que tem um passo a passo todo bem detalhadinho, que foi inclusive o método que eu utilizei para aprender inglês com Harry Potter, italiano também com Harry Potter e Suburra, e agora estou utilizando para aprender espanhol. Então algo que funciona, algo que eu sempre mostro para os meus alunos, sempre passo para os meus alunos. Obviamente que pelo fato deles estarem fazendo aulas particulares, eles vão ter um desenvolvimento muito mais rápido que o de vocês que não estão fazendo. Eu já conheço o caminho, já fiz isso em 3 línguas, e quando o aluno não somente segue o que eu estou passando desses métodos extras, mas também tem as aulas, o inglês da pessoa decola e eu fico, claro, muito orgulhoso. Eu também tenho outro método gratuito aqui, que é mais voltado para a parte gramatical, que é uma série de vídeos, na verdade. Depois você pode, inclusive, salvar a playlist e assistir aos vídeos, maratoná-los, se você quiser, que tem bastante coisa para você aprender. Segundo erro, e um erro que vocês já estão cansados de ouvir, né, para tudo na vida, que é consistência, não ser consistente. E não, isso não é papo de coach. Se você não for consistente, você não vai conseguir ser bem sucedido em nada na vida. Você tem que ser capaz de manter uma consistência caso você queira alcançar os seus objetivos. Isso não somente para o aprendizado de idiomas, mas também se você quiser ter um shape maneiro, você tem que ir na academia com frequência. E quando eu falo com frequência, ter consistência, não é assistir uma vez na semana 8 horas de séries, né? Chegar no final de semana e ouvir uma série, maratonar uma série. Não é isso. É neurologicamente comprovado que seu cérebro precisa de um tempo para assimilar aquelas informações, aquele conteúdo que você aprendeu. Quando eu comecei a aprender violão, eu percebi isso claramente. É uma coisa que não tem nada a ver com línguas, mas às vezes eu tentava tocar por muito tempo uma sequência de acordes e eu errava lá o tempo todo, errava. No outro dia, alguma bruxaria acontecia que eu já acordava sabendo. Isso aconteceu também com o meu TH no inglês. Eu conseguia fazer o som isolado, na verdade são 2 sons do TH no inglês, né? O vozeado e o desvozeado, o th e o v. Eu conseguia fazer eles de forma isolada, mas quando eu ia falar nas palavras eu não conseguia. Só que como eu seguia um método bem definido de 25 a 35 minutos por dia de estudo, isso dava tempo para o meu cérebro ir assimilando as informações, e a melhora na articulação veio de uma forma natural. Por quê? Porque eu não estava afogando o meu cérebro ali em 8 horas de conteúdo em um dia específico, ou até mesmo todo dia, sem dar tempo dele processar as informações. Sacou? Então, estudar idiomas com menos tempo e mais frequência é infinitamente melhor do que estudá-los por mais tempo, mas com uma frequência menor. Erro de número 3. Não traçar objetivos claros. Outra dica que também serve para várias áreas da sua vida. Esse mês eu quero guardar R$300. Mês que vem eu quero perder 2 quilos. No aprendizado de idiomas, você também tem que criar metas. Metas de curto prazo e metas também de longo prazo. Por exemplo, eu comecei a aprender espanhol há exatamente 1 semana. E eu já consegui bater a minha meta de 1 semana. Que era saber falar meu nome, saber me apresentar, né? Falar oi, meu nome, minha idade e minha profissão. Pronto. A meta da 2ª semana já vai ser outra. De 1 mês, de 6 meses, vão ser metas completamente diferentes e mais difíceis, né? Mas você tem que respeitar o seu tempo e aproveitar o processo. Inclusive, fiquem ligados que vai sair um vídeo do meu processo de aquisição do espanhol. E eu vou confessar para vocês que quando eu comecei a aprender inglês, eu não tinha setado essas metas. E por alguns momentos eu cheguei a ficar perdido. Já quando eu aprendi italiano e agora espanhol, eu setei as metas bem direitinho, o que torna o processo muito mais confortável. Erro de número 4. Não falar e ouvir o suficiente. Bom, esse erro tem muito a ver com a tradição que a gente tem aqui no Brasil de aprender o inglês pela gramática, ficar traduzindo coisas o tempo todo, né? Na maioria das escolas, principalmente escolas normais do ensino médio, fundamental, né?
sem ser curso de inglês, até em vários cursos de inglês também. Mas é muito comum você encontrar esse método de Grammar Translation. Ficar pegando texto para traduzir, notícia, artigo, enfim. E acabar não falando nada. É por isso que muitos de vocês, eu diria que a maioria, pelo menos a maioria dos alunos que chegam para mim, das pessoas que chegam para mim querendo aula, procurando por aulas, elas têm uma noção boa, né, de leitura. Elas até conseguem entender razoavelmente bem, mas o que elas têm mais dificuldade, as habilidades que elas têm mais dificuldade, são normalmente speaking and listening, a fala e a escuta. Muitas das vezes, quando você acha assim que eu esqueço muito as palavras ou eu não tenho vocabulário suficiente, isso poderia ser sanado por mais input, por você estar ouvindo mais ali da língua e usando as palavras novas que você ouviu, que você aprendeu, de alguma forma. E aí muitos de vocês vêm com o seguinte questionamento: Jimmy, eu não tenho com quem falar, o que eu faço? Me desculpe, mas isso aí não é desculpa. Primeiro que você sempre vai ter a si mesmo. Então você pode falar consigo mesmo, você pode criar diálogos consigo mesmo para treinar estruturas gramaticais específicas ou detalhes de pronúncia que você precisa de treinar. Você tem os personagens das séries e dos filmes que você pode estar interagindo com eles também. Eu sei que pode parecer coisa de louco, né? Eu lembro até hoje quando eu estava fazendo o método com Harry Potter e aí estava na parte de uma das técnicas de speaking, acho que foi shadowing ou mirroring, né, na época. Se você não tem ideia do que eu estou falando, mais uma vez, link na descrição. Tem lá um método em detalhes para você aprender. E aí eu estava fingindo ser o Dobby, né? Eu estava lá: Harry Potter, such an honor it is. Who are you? Dobby, sir. Dobby, the house elf. E aí a porta do meu quarto estava aberta. Eu morava com minha mãe na época. E aí eu lembro de minha mãe olhando assim: você é estranho, viu? Aí eu fiquei tipo: putz, a porta estava aberta, ela estava aí, nem vi. Eu morri de vergonha na época, mas é isso. Às vezes, para atingir os resultados que a gente quer, a gente tem que fazer umas doideiras, né? Mas caso você ache isso realmente muito cringe, você tem a opção também de praticar com a galera do meu Discord. São meus alunos particulares, são seguidores, né, que acompanham o meu canal nas outras redes sociais, inclusive aqui também. Então, você pode ir lá perguntar: gente, e aí, quem quer falar sobre o jogo de tal time? Quem quer falar sobre tal série? Tem lá várias salas com vários canais que vocês podem estar interagindo. Também é uma ferramenta completamente gratuita que vocês podem estar baixando aí e já entrando no meu canal, beleza? Erro de número 4. Tá, o Jimmy falou que era pra eu ouvir bastante, falar bastante. Então eu vou pegar um vídeo da BBC e deixar tocando aí que eu vou ficar fluente rapidinho. Tem duas palavrinhas que refutam essa ideia: comprehensive input, ou input compreensível, entrada compreensível, como queira. Todo conteúdo que você consome no processo de aquisição não pode ser ininteligível, que não se pode entender. Você ficar ouvindo coisas que estão em um nível muito acima do seu, que você está entendendo somente 10%, 5%, não vai adiantar em nada, não vai ajudar em nada o seu processo de aquisição. Assim como ouvir algo que esteja no nível muito abaixo, sei lá, você está no nível upper intermediate, intermediário avançado, e você está ouvindo o desenho do Barney, que tem palavras ali de nível A1, A2 no máximo. Também não vai lhe acrescentar em nada. A faixa de entendimento mais efetiva está na compreensão de 60% a 80% do que está sendo dito. E para isso, você precisa do material adequado ao seu nível. É por isso que em um dos métodos linkados, eu falei para vocês escolherem uma série ou uma saga de filmes que vocês já conheçam, que vocês não vão se preocupar tanto com a história. É por isso que no outro método que eu falei aqui, a gente começa pelo alfabeto, depois vai para as apresentações, depois vai para o simple present. Não dá para chegar já ensinando conditionals, entendeu? Que é um assunto mais avançado, de nível B1. E o último erro é traduzir tudo. Bom, eu diria que isso aqui não é um erro, por assim dizer, né? Para mim é um erro, porque eu sempre prefiro adquirir línguas, ou pelo menos fazer esse processo, passar por esse processo de aquisição, depois eu aprendo. Qual que é a diferença, Jimmy? A aquisição é um processo muito mais natural. Por ter tanto input sendo absorvido por mim, eu não foco primeiro em decorar regras gramaticais, nem nada do tipo. Meu foco primeiro é a fala e a escuta. Assim como foi o meu foco primeiro ao aprender português. Eu comecei a aprender português assim. E tem muita gente que fala aí: mas
O aprendizado de uma criança é diferente do aprendizado de um adulto. A aquisição de uma língua para uma criança é ainda mais fácil. É um processo muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que os adultos não consigam fazê-lo. Eu sou a prova viva que é possível, né? Eu e vários outros alunos também. E assim, cada processo tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você quiser ser um intérprete, a pessoa está aqui falando em uma língua e aí você está falando em outra língua para uma plateia. O processo de aprendizado, que vai focar na tradução, na memorização de regras, etc, etc, vai ser muito mais efetivo para você. Se você quiser ser um tradutor também, esse processo é muito mais efetivo. Agora eu diria que para qualquer outro tipo de profissional, para qualquer outra intenção que você tenha, a aquisição é muito mais legal, é muito mais efetiva, porque você corta caminhos. Esse processo de adquirir, de absorver, de deixar a língua entrar lá ele, é muito mais prazeroso, muito mais leve, faz com que você realmente ressignifique as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, quando eu comecei a aprender inglês, isso aqui não era uma xícara. E como é xícara em inglês? A xícara em inglês é mug. Não, esse objeto aqui, na minha cabeça, virou uma mug. Entendeu? Eu ressignifiquei o nome disso na minha cabeça. Primeiro você vai fazendo isso com objetos, depois com ações, e aí depois você vai aumentando o nível de complexidade nisso. Por exemplo, com coisas mais abstratas. E aí você perde muito menos tempo nesse processo do objeto no mundo real, o português e a língua-alvo. Você não tem mais esse caminho. Você tem o objeto real ali e a língua-alvo. Você dá um pulo, você dá um salto. E isso faz com que você economize tempo. Que você não tenha que ficar traduzindo na sua cabeça para depois pensar. Porque as palavras, as coisas, as situações já têm diferentes significados que você absorveu, que você adquiriu através desse input. Sacou? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem aqui se vocês já cometeram algum desses erros e qual que vocês acham que é o mais difícil de se livrar. I love you and cheers!